Oi, pessoal, é a professora Gabriela de novo e agora eu vou falar com vocês sobre a atividade 9, Desbravando a Língua, da página 26, tá bom? Bom, gente, começando então, essa atividade ela traz um cordel, tá? Uma literatura de cordel, que é um texto que muitos de vocês já conhecem, que é um texto escrito em rima, porque geralmente ele também é cantado, tá? Então ele tem aqui todas as estrofes dele. Depois vocês vão ler, então, esse cordel. Aqui tem uma explicação do que seria o cordel e a primeira pergunta. A. Ao ler um texto, percebemos que ele possui uma intencionalidade, isto é, o autor o produziu pensando em atingir determinado objetivo. Uma receita de bolo orienta o leitor a como fazê-lo, por exemplo. Qual a intencionalidade do cordel em questão? Gente, então vocês vão ler e vão falar qual que é a intenção de quem escreveu esse cordel, tá? Lendo, vocês vão perceber que ele quer falar sobre o Covid, ele também vai dar alguns conselhos de conscientização, tá? Por exemplo, não espalhe fake news, isso é muito importante. Cheque a fonte da notícia antes de passá-la adiante. Então, ele tem várias dicas de conscientização. Inclusive, também, ele faz até uma crítica social, pessoal, a algumas pessoas, a alguns pensamentos. O barco da classe rica é um iate de luxo, enquanto da classe pobre não tem comida para o bucho, tá? Então, vocês vão ler, vão ver que ele vai falar sobre essa questão do barco. Então, ele também tem essa questão da crítica, tá bom? Que são algumas intencionalidades, intenções desse cordel. P. É possível notar no texto que a palavra máscara foi utilizada de forma denotativa e conotativa. Aponte ambas as ocasiões. Gente, sentido denotativo é o sentido real da palavra. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu preciso ir ao mercado e preciso usar uma máscara. Então, eu estou usando a palavra máscara no seu sentido real, aquela peça de tecido que cobre o rosto, cobre uma parte do rosto. Agora, se eu falo, as pessoas hoje em dia usam muita máscara para enganar as pessoas. Aí eu estou usando máscara no sentido conotativo, que não é um sentido real, é um sentido figurado, tá? Então não é que as pessoas usam máscara para enganar, quer dizer que elas fingem ser o que não são para enganar as pessoas, tá? Então vocês vão procurar lá em qual sentido a palavra máscara foi utilizada no sentido real, denotativo, e em qual verso ele foi usado em sentido conotativo, sentido figurado. Na estrofe 14, é possível perceber que pessoas de classe alta, baixa e média foram afetadas por uma mesma tragédia. Qual? Vamos lá na estrofe 14, então? Aqui. Parece até demagógico pedir para ficar em casa. Quem precisa trabalhar, senão o aluguel atrasa? Um fator sociológico, outro epidemiológico. Que grande contradição. Classe alta, baixa e média, vítimas da mesma tragédia, mas no mesmo barco? Não, né? Então, aqui a gente tem nesse finalzinho, ele fala sobre a tragédia. Que tragédia que é essa, gente, que aconteceu com todo mundo? Foi essa questão do coronavírus? Foi essa questão de ficar em casa? Os problemas que surgem para as pessoas de classe alta, de classe média, de classe baixa são os mesmos? Eu li aqui anteriormente o verso 15, e aí a gente fala do barco da classe rica, do barco da classe pobre. Então, as pessoas ricas e pobres, elas vão passar pela mesma situação? A classe alta precisa se preocupar com o aluguel que vai atrasar? Não, né? Então, ó, um fator sociológico é da classe pobre, dos pobres, fator social, e o outro epidemiológico, né, que é o da doença, que quem se preocupa mais com a doença é a classe alta e a classe média, tá? Então, vocês vão explicar e na C, explique com suas palavras a definição de classe alta, baixa e média. Já falei para vocês o que que é, né? Essas classes é uma classificação das pessoas com relação ao dinheiro,
ao valor que elas possuem, quanto elas ganham a casa que elas moram, né? Então a gente separa as pessoas em classes, alta, baixa e média. Quem seria então? Explica aí com as suas palavras. D. Ainda na mesma estrofe, o eu lírico, voz que fala no poema, diz que apesar de estarem na mesma tragédia, não estão no mesmo barco, vítimas da mesma tragédia, mas no mesmo barco não. De acordo com o cordel, o que isso significa? Gente, vocês já ouviram falar que as pessoas falam, ah, a gente está no mesmo barco, quer dizer que está na mesma situação. E no cordel ele fala que não, que é a mesma tragédia, ou seja, está todo mundo vivendo a pandemia, essa doença, mas nem todo mundo está passando pelos mesmos problemas, não é? Então, quem é da classe baixa, quem é mais pobre, está com problemas de dinheiro, falta de trabalho, falta de comida. Enquanto a classe rica não vai enfrentar esse tipo de problema, eles vão enfrentar o problema de não poder viajar, de não ganhar mais dinheiro, mas eles não vão passar por essa dificuldade que as pessoas de classe baixa passam, tá bom? Então é isso, eu volto depois para a próxima atividade.